sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um Novo Dia Entrevista, especial Eleições 2024. E o entrevistado da vez é o pré-candidato a vereador pelo Podemos, Jorge Reis Tarcísio. Vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, quem é Jorge Reis? Bom, Jorge Reis Tarcísio é um mineiro de Três Corações. Vim de lá em 68 e desde então moro na região de Jundiaí. Tenho 64 anos, nasci em 1960, sou pai de 4 filhos, não sou casado mais com a mãe dos meus filhos. Depois da mãe dos meus filhos, tive um relacionamento de 23 anos e hoje estou, como eu poderia dizer, tenho uma companheira há 2 anos. Legal. Agora, a tua história sempre se confunde um pouco com a questão racial. Como é que tem sido, como é que foi e tem sido ainda esse trabalho que você desenvolve aqui em Jundiaí? Na verdade, assim, eu sou afrodescendente, né? Meu pai, que eu não conheço, tem um sobrenome talvez espanhol, e a minha mãe negra, né? Então, minha mãe negra que acabou criando eu e mais 3 irmãos, irmãos legítimos, e mais 6 irmãos que era dela de um outro rapaz negro. E eu sempre via a questão do negro com um olhar diferenciado, né? Eu sabia o que a minha mãe sofria algumas coisas assim, por exemplo, de estar com a gente e as pessoas confundir que ela estava cuidando da gente, né? Que ela era uma empregada. Olha, mas por que você está com crianças brancas e crianças negras? Você cuida dessas crianças brancas? Quem é o pai dessas crianças, né? A minha mãe é negra retinta, então existia essa dificuldade. E isso foi me chamando a atenção, foi me mostrando que alguém precisaria fazer algumas coisas. Então eu vi minha mãe sofrer muito com essa questão. E com o tempo você vem crescendo, você sai de Três Corações, onde morava num lugar que tinha meus tios, minhas tias, que eram todos negros, e você vem vem para uma cidade onde você vai lidar mais com pessoas brancas. Eu morei muito tempo no Caxambu. Caxambu, uma terra de italianos. E sempre fui uma pessoa muito benquista, muito respeitada, porque eu sempre soube respeitar os espaços. Eu acredito que a gente conquista os espaços, conquista as pessoas com respeito. E com essas pessoas eu fui aprendendo algumas coisas. Fui vendo que existia, de certa forma, esse tratamento desigual, mas quando você respeitava as pessoas, você era aceito nesse meio. E por conta disso, com o tempo, eu fui vendo que precisava ter mais algumas coisas, né? A questão da educação, posso dizer que fui praticamente impedido de estudar depois dos meus 14 anos, né? Apesar de uma professora e uma diretora ter procurado a minha família e falado, como a minha mãe não tinha estudo, meu padrasto não tinha, olha, ele tem que escolher, ou estuda ou se alimenta, e o que ele já sabe perto do que nós somos já está muito bom. Só que eu sempre busquei muito conhecimento, sempre busquei estudar, busquei ler, busquei me atentar às coisas, às realidades, né? E fui vendo que existia essa questão do preconceito. Acho que 1980, mais ou menos, eu fui convidado por um amigo meu que trabalhava nas casas pernambucanas olha, leva um currículo seu lá para você concorrer a uma vaga. E o rapaz que trabalhava na loja, que era o gerente, olhou meu currículo. Naquela época você não levava currículo, você levava uma carta de referência. E eu tinha 2 cartas de referência de pessoas que eu tenho uma estima muito grande até hoje. Que era o seu Aldo Fonseca do açougue que eu trabalhei e o Mário Brolo do armazém que eu trabalhei no Caxambu. E aí eu cheguei com tudo isso, esse rapaz olhou tudo isso e tal, e ele olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma referência muito boa e um currículo muito bom, né? Você é uma pessoa realmente que as pessoas têm, vê que você é responsável, que você tem confiança em você, né? Mas eu não posso te contratar, que a loja não contrata negro. Naquela época, minha mãe ensinava assim, olha, vai lá, mas vai consciente que aquilo não é para você, né? Até por conta que ela sabia que a gente ia passar por isso. Então, para a gente não sofrer muito, já preparava. Ela preparava a gente para isso. E com o tempo eu fui vendo, falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso, preciso fazer alguma coisa relacionada a isso. Comecei a fazer eventos para a questão social, né, para a questão de alimentos, fiz alguns eventos assim ligados ao Fundo Social, para arrecadação de alimentos, de roupas, tudo mais. E a partir eu conheci o Clube 28 de Setembro, conheci há muito tempo,
E a partir de 99, eu me aproximo mais do Clube 28 de Setembro. E comecei a ver, falei, poxa, dá para fazer alguma coisa diferente, né? Então comecei a discutir direitos da mulher, comecei a discutir saúde da mulher, comecei a discutir a violência contra a mulher, tendo essa ênfase de que a mulher negra sofre muito mais com a violência, tanto a violência doméstica quanto a violência normal, de empregos, essas coisas todas. E aí eu resolvi e falei, bom, vou fazer alguma coisa. E comecei a trabalhar algumas questões. Nós chegamos aí, na época, 98, 99, 2000, que eu tinha muita amizade com o Valmor de Souza, nosso saudoso Valmorzinho, né, da cultura. Ex-prefeito. O Valmor, gestor que era o secretário de Cultura. Secretário de Cultura. E dentro dessa amizade, Valmor, olha, eu vou fazer alguma coisa no Clube 28 de Setembro. Quando eu tinha essa confiança dele e também do comércio local, né, dos empresários, eu conseguia patrocínio para fazer as coisas no Clube 28 de Setembro. E chegando ali nessas eventos que eu fazia, a gente estava sempre fazendo evento, e quando foi em maio de 2000, nós nos deparamos logo de manhã com uma carta, com um jornal jogado na rua, por um partido, que era o PPS na época, por um rapaz chamado Alexandre, que soltou 50 mil exemplares na cidade, dizendo que o Miguel Haddad era racista. Eu falei assim, poxa, nós precisamos trabalhar não só a questão do racismo, mas também a questão de defender essas pessoas que não tem nada a ver com o que o cara está falando, né? Ele falava coisas absurdas, que o Miguel tinha falado sobre o 28 de setembro, e não sei o quê, não sei o quê. E o movimento negro, de certa forma, criou uma certa resistência com isso. E algumas pessoas começaram a querer bombardear. Naquela época nós não tínhamos a mídia social como era agora, mas nós tínhamos algumas ali que as pessoas falavam e tal. E eu fui convidado pelo Valmor para, olha, nós precisamos tomar uma atitude, mas não sabemos por onde ir. Eu falei, chama as pessoas para conversar. E nesse chama as pessoas para conversar, falei, por que chama as pessoas para conversar? Naquela semana, um pouquinho antes disso, nós tivemos na quinta, na sexta, no sábado e no domingo um evento. E o Miguel esteve com a gente na quinta e na sexta. Foi lá, ficou várias horas, e eu sabia da aproximação que ele tinha com a comunidade negra, do respeito que ele tinha, do carinho que ele tinha. Uhum. Então era uma propaganda politiqueira, né? Era uma política rasteira que o rapaz estava fazendo, e eu falei, nós não podemos deixar. E depois disso, eu falei, bom, vamos trabalhar essas questões. Foi feita uma reunião no Clube 28 de Setembro, da qual eu não fui convidado pelo clube para participar, mas enfim, a reunião aconteceu, e ficou essa lacuna. O Miguel falou, pô, preciso dar um retorno. E nesse contexto ele chamou para conversar alguns advogados, tal, para fazer, e demos a ideia para ele para criar a lei de cotas. Ele falou assim, pô, vou criar uma lei de cotas, vocês querem acabar comigo mesmo, né? Não, Miguel, aí eu falei para ele, Miguel, olha, faz o seguinte, cria a lei. Porque você tem conselho, você tem Clube 28 de Setembro, você tem Grupo Zama, que é a minha associação, né? E você tem algumas pessoas do movimento negro conscientes que vão te apoiar. Então faz assim, cria a lei. Se você tiver qualquer problema ou qualquer demanda jurídica, você manda que nós matamos no peito e defendemos. E criou-se a lei de cotas. E a partir daí, o que aconteceu? Abriu muitos precedentes para que a gente fizesse algumas coisas. Então aparecia uma ideia, chegava Miguel, olha, tal ideia assim, tal, não, você vai fazer? Vou, então vamos fazendo. E fomos fazendo. E com isso nós conseguimos bolsa na ESEF, um ato normativo na ESEF que formam alunos para dar bolsa para negros e seus descendentes, né? Nós podemos dizer hoje, se ela está sendo cumprida corretamente, hoje nós temos entre 130 a 140 alunos formados com bolsa de seus 50%, que não existia, e que a pessoa vai lá, se declara, ou se declara negra e participa dessa bolsa. Tivemos uma bolsa na Faculdade de Medicina, que formamos uma médica top de linha, que nós podemos dizer, nos orgulhamos de dizer que ela realmente nos representa, e nesse contexto você vai aparecendo as coisas para você fazer. Olha, o que nós podemos fazer mais? Bom, nós podemos conseguir bolsas em algumas escolas, bolsa para o ensino superior, conseguimos bolsa na Unip por meio da Afrobras, que hoje é a Faculdade de Medicina, a Faculdade Zumbi dos Palmares. O doutor José Vicente costuma dizer, e eu da mesma forma retribuo, né, que ele é o tutor da lei de cotas aqui. Por quê? Além de ser tutor, ele acabou levando a nossa lei de cotas para o Estado e para a União, além de todos os municípios que vieram buscar a nossa lei para criar no seu município. Gostaria de citar aqui o município de Limeira, que foi o primeiro município, foi o segundo município depois de nós criar.
E nós viemos trabalhando isso. O doutor Zé Vicente, então, fala assim, eu sou tutor da lei de cotas de Jundiaí, mas você, o Miguel, é o tutor da faculdade Zumbi dos Palmares. Então, para a gente é uma honra ter esse título. E, então, dentro desse contexto, nós estamos trabalhando várias questões. Questão de saúde, por exemplo. Nós demos um passo muito grande, né? Tivemos uma intervenção e demos um passo muito grande na questão da saúde, por quê? A anemia falciforme é uma doença originária da África, típica do negro. Uhum. Em Jundiaí, o Brasil, em 96, quando o Miguel foi eleito, o Fernando Henrique determinou que a obrigatoriedade de se fazer o exame preliminar no exame do pezinho. Uhum. E o Miguel, quando assumiu em 97, ele falou assim, eu vou abraçar essa lei. E abraçou a lei. E nós fizemos um levantamento, e foi feito um levantamento depois, 6 anos depois, em 2003, sobre a questão da mortalidade infantil, né? Nesses 6 anos. E quando foi levantado que nós tivemos uma diminuição de 19 para 1.000 para 11 por 1.000, o secretário Tardelli, na radiodifusora, né, com o doutor Tobias Musael, também que Deus o tenha, falou que isso era proveniente do melhor tratamento das gestantes e tal. E uma pessoa que não é pesquisador, que não é médico, que se for analisar por conta disso não tem conhecimento, mas que estudava, né? E eu fiz uma intervenção nessa fala do Dr. Tardelli, na rádio, ao vivo, e falei assim, olha, o senhor, tudo bem, concordo com o senhor, mas não pode deixar de considerar sobre a anemia falciforme. Bom, criou uma certa resistência ali, poxa, mas está falando isso por quê? De onde ele tirou isso? E eu dei alguns nomes para o Dr. Tardelli, dizendo que essas pessoas realmente eram as pessoas que me orientavam, e aí ele me chamou no gabinete dele e falou, olha, eu vou ligar para uma pessoa só, e essa pessoa eu conheço, e sei que ela trabalha no Grendac e ela trabalha com hematologia. E você está falando sobre anemia falciforme, ela trabalha com questão de câncer e tal, tudo mais. E quando ele ligou para essa pessoa, ela disse assim, Tardelli, eu não vou nem terminar de ouvir o que você está falando. Se quem está dizendo para você for o nome que eu vou te dizer, eu assino embaixo o que ele está falando. Que era você. Isso. E para a gente isso foi uma grande conquista. Sim. Conclusão, quando ela falou isso, o Tardelli falou assim, bom, eu vou dizer o nome, se você assinar embaixo, então nós vamos fazer um trabalho. Ele falou, tá, tudo bem. Então nós temos aqui uma pauta interessante, importante para o município, e o que nós vamos fazer com isso? Eu falei para ele, ele falou assim, porque nós temos 2,5%. Eu falei, Tardelli, se você analisar 6 anos, o que você conseguiu de levantamento é isso, né? Uhum. Vamos fazer uma campanha de abordagem. E aí criamos a campanha de abordagem e conscientização sobre a anemia falciforme no município de Jundiaí. Jundiaí tem várias ações, né, para colaborar com a questão racial. Agora, na Câmara de Jundiaí ainda é uma minoria. Como é que você avalia isso? Sim, eu avalio isso com uma consciência do eleitor. Né? Eu acho que nós sempre dizemos que nós somos a maioria, né? Somos a maioria da população negra. Vamos dizer que Jundiaí não somos a maioria, mas se nós analisarmos todas as etnias que tem aqui, nós estamos aí nos 35%. Então você tem 65% para dividir para vários. Italianos, europeus, árabes, enfim, nós temos japoneses, nós temos uma sociedade bastante plural, né, em Jundiaí. Né? A diversidade racial em Jundiaí é muito grande, mas nós somos 35%. Se você analisar que 35% da população negra tiver consciência de que precisa ser melhor representada na Câmara, nós conseguimos eleger 2 ou 3 eleitores. A mesma coisa que acontece com a mulher. Sim. Né? A mulher é a maioria da população. Se as mulheres tiverem consciência que precisa ter mais mulher na Câmara, nós teríamos um grande número. Já tivemos 3, né? Já não tivemos nenhuma numa eleição passada. E agora temos uma só. Uma só. Então precisa ter essa conscientização de que se nós queremos ser representados, até porque, Márcia, não dá para você discutir anemia falciforme, discutir as oportunidades nas faculdades, você discutir a questão racial, você discutir algumas pautas do negro. Se você não tem um representante. Se você não tem um representante e mais do que isso, né? Quando você tem um representante que abraça a causa, você precisa estar ao apoio dele. Eu sempre disse para as pessoas, nós perdemos muito, por exemplo, quando você ocupa um cargo no governo, né? Você ocupa uma assessoria da igualdade racial, você ocupa uma assessoria da mulher e você se prende ali e você não procura a base. Você tem que procurar a base e sempre quando você vai sentar com
com o executivo ou com o legislativo, você tem que ir num grupo de pessoas. Grupo de pessoas que falam a mesma língua, que sabe o que quer, que sabe o que procura. Se você não faz isso, você vai sempre estar ouvindo não. Quando você está em grupo, eu falo assim, olha, existe um grupo. Uhum. O Miguel Haddad sempre dizia isso, Reis, quando você vem com um grupo. Você vem com 3 ou 4 pessoas repetidas, mas eu sempre vejo que tem 12, 13 pessoas que eu nunca vi. Então, existe um grupo discutindo isso. Isso é muito importante, né? Então, falta essa questão de você, primeiro de você ter a pessoa, e principalmente da pessoa que está lá, falar, olha, eu vou buscar alguma pauta. Vamos juntos para a gente lutar junto? É sempre junto, né? Isso é importante. É uma bandeira muito forte do Podemos, né? Que partido hoje em Jundiaí, eu não conheço, se tiver, me apresente, que um pré-candidato vai lançar uma campanha e todos os pré-candidatos vão junto para apoiar e levam os seus apoiadores, levam as pessoas para a gente lotar uma sala, como foi feita com o Dr. Pacheco. Acho isso é muito importante, né? Sim. A união é muito importante. Bom, esse foi Jorge Reis Tarcísio, pré-candidato pelo Podemos à Câmara Municipal de Jundiaí. Este foi o Novo Dia Entrevista, Eleições 2024. Voltamos logo mais e eu te espero. Tchau.